Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Muito tem se falado atualmente sobre inteligência artificial. Vídeos têm viralizado na internet com cenas incrivelmente reais que fica difícil saber o que é verdade e o que é produzido pelas IAs. Em muitas áreas, a inteligência artificial já faz parte do dia a dia de empresas e profissionais. Euforia de muita gente e incertezas de outra grande parte. Como se adaptar a essas mudanças? O seu emprego corre risco? Para onde a sociedade deve caminhar diante dessa nova realidade? Vai ficar cada vez mais difícil de saber o que é resultado do trabalho humano ou da inteligência artificial? E mais, isso vai fazer alguma diferença? A inteligência artificial no mercado de trabalho é o tema do Panorama, que começa agora. Aqui no estúdio eu recebo a professora e pesquisadora Ana Burchart, da Fundação Dom Cabral. Ana, muitíssimo obrigado pela sua presença. É um prazer, eu que agradeço o convite e a oportunidade de debater um tema que é absolutamente fascinante e de vanguarda. Pois é, esse tema fascinante de vanguarda tem entusiasmado grande parte das pessoas que veem um mundo de possibilidades assim, em termos de trabalho, em termos de oportunidade. E tem assustado uma outra grande parte que às vezes não tem conhecimento, não tem possibilidade de entrar nesse mundo. Como é que você tem visto isso, essa diferença entre aqueles que estão entusiasmados com as possibilidades e aqueles que estão morrendo de medo de perder o seu emprego, de perder o seu posto de trabalho? É verdade, né? Essas revoluções tecnológicas que perpassam a economia de tempos em tempos, elas geram assim, reações muito diversas e provocam, eu diria assim, emoções muito fortes. Talvez a emoção assim, mais preponderante que eu acompanho assim, nas empresas, na sala de aula, nos ambientes que eu vou, é a questão do medo. Né? E às vezes como quase uma dicotomia, né, entre o ser humano e a tecnologia. E acho que talvez essa dicotomia mais nos limita do que nos ajuda a pensar sobre essa questão. Há também assim, muita gente que é otimista, né, que vê assim, né, que a nossa humanidade de fato caminha através do desenvolvimento tecnológico e que são essas novas tecnologias que vão nos colocar num novo patamar. Eu diria também que esse otimismo, assim, pouco fundamentado, também ele não nos ajuda muito, né? O que a gente está mais discutindo hoje em dia é a inovação responsável, ou seja, eu consegui me antecipar para as consequências da inteligência artificial, sejam elas, né, de um aspecto mais positivo e o aspecto mais negativo, né? Como que eu consigo também construir as aplicações que a sociedade deseja, porque a tecnologia por si só, ela não é boa nem ruim. Então pensa, por exemplo, uma faca que a gente tem em casa para cozinhar, né? Vamos pensar essa tecnologia mais ancestral, né? A faca por si só, ela pode tanto nos ajudar na cozinha, ao cortar um legume, como ela pode fazer muito mal. Então é o uso que nós damos àquele objeto e esse tipo de conversa, portanto, me parece muito importante, porque nós, enquanto sociedade, precisamos nos colocar essas questões. O que nós queremos com tanta potencialidade que a inteligência artificial nos traz? Pois é, tem gente que fala que essa entrada e o desenvolvimento da inteligência artificial é um marco tão grande, talvez, como foi lá atrás a Revolução Industrial, como foi agora há pouco o advento da internet, por exemplo. Você acha que é um marco tão grande ou estão superdimensionando a questão da inteligência artificial? Me parece que ainda é muito cedo para tirar essas conclusões. Muito embora a inteligência artificial, enquanto conceito, ela existe desde os anos 1950, mais recentemente, né, na última década, que a potência dos computadores nos permite a utilização desses algoritmos mais sofisticados. Então, me parece que é muito cedo. Os economistas e historiadores que estudam mesmo as revoluções tecnológicas ao longo do tempo, eles não fazem essa comparação com a primeira revolução industrial. Eles acham que nós estamos ainda numa grande onda, que é a onda das tecnologias de informação e comunicação, que começou nos anos 1970.
e que agora, digamos assim, os benefícios dessas tecnologias vão ser mais distribuídos pela sociedade. Então, não há consenso sobre isso. Agora, independente dessas comparações históricas, me parece que são sempre difíceis, não há dúvida da importância da inteligência artificial, que é tida como o que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral. O que isso significa? Que ela vai permear todos os setores da sociedade. Querendo ou não, ela vai chegar e vai fazer alguma modificação em todos os lugares, vamos dizer assim. Exatamente, como a internet, né? Que também hoje ela é não há questionamento, né? Não há questionamento. Então, essa é a expectativa, né? E dentro do que a gente chama de IA, existem várias famílias de tecnologias ali que os especialistas nos colocam. E que nós estamos, né, os especialistas assim, de tecnologia nos dizem que nós estamos engatinhando nessa utilização. Então, há muito ainda o que por vir. Pois é, isso é que nós vamos justamente tentar dissecar um pouquinho ao longo do programa. Eu queria dizer que quando se pesquisa sobre a inteligência artificial no mercado de trabalho, são justamente, como a Ana está falando, infinitas as teses e afirmações que vão aparecendo de todos os lados. Cada um vai apostando as fichas de acordo com que eles imaginam que a IA vai impactar a nossa sociedade hoje e também no futuro. A gente preparou algumas opiniões de pessoas que com certeza devem ser levadas em conta quando esse assunto de tecnologia, inovação e também de impactos sociais chega até nós. Vamos ver algumas delas, olha só. Essa aí é do chefe do Google, que é o Sundar Pichai. Ele fala: acredito que a IA será maior que a internet. Haverá empresas, produtos e categorias criadas das quais não temos conhecimento hoje. Ou seja, tem coisas que a gente, como você está acabando de dizer, nem imagina que pode acontecer. Alguma pista, você que é da área, alguém já te deu ou levantou hipóteses do que pode ser a IA daqui a 2, 3 ou 5 anos? Então, essa é uma ótima questão. E o próprio Google lançou, acho que no início dessa semana, que eles têm uma conferência dos desenvolvedores. Está se falando muito da GAI, que é uma inteligência artificial generalizada que eles dizem que se aparenta mais com as funções humanas. Então, tem uma área ali do Google, que é a DeepMind, que o Google comprou há alguns anos, que está trabalhando nesse sentido, né, de modelos que, de fato, se comparem mais às funções humanas. Então, é por aí que caminha. Agora, o que eu gostaria de falar nessa frase, que me chama muita atenção, é a questão de que novos empregos e novas profissões surgirão. Poderão surgir, ou seja, algumas em tese podem vir a ser eliminadas, entre aspas, e outras tantas que a gente nem imagina podem surgir. Perfeito. E isso já aconteceu na nossa história do capitalismo algumas vezes. Então, a gente pode aprender com as revoluções tecnológicas que nós tivemos, pelo menos desde o final do século XVIII. Quando foi a primeira revolução industrial que você comentou. E é interessante que o estudo da McKinsey mostrou que o saldo costuma ser positivo, ou seja, há profissões que se tornam obsoletas, é fato, mas a geração de novos empregos supera no tempo. No curto prazo, nos primeiros anos, talvez nas 2 primeiras décadas, há sim uma eliminação de empregos e trabalhos, mas depois surgem outras. Então, acho que a gente pode, inclusive, pensar no que nós estamos fazendo agora, que é a indústria de entretenimento. Não existia, né, isso que nós estamos vivendo há 100 anos atrás. Né? Se a gente pensar o papel de jornalistas, de atrizes, atores, né? Hoje nós temos os influenciadores digitais. Enfim, essas profissões não existiam há 100 anos atrás. E se a gente voltar um pouquinho menos, existia a profissão de assessorista. Né? Eu me lembro, aqui em Belo Horizonte, né? Eu me lembro de fazer curso de datilografia. Então, existiam pessoas que ficavam datilografando cartas. Isso não existe mais, mas existem outras novas profissões. Então, eu acho que é importante, né? Eu acho que quem está nos ouvindo aqui deve levar como mensagem que sim, eu vou precisar aprender novas competências, mas isso é possível. Né? Então, acho que não deixar o medo nos paralisar.
Perfeito. Vamos ver mais uma opinião de uma outra personalidade internacional sobre o que pode ser o impacto das IAs na nossa sociedade. Olha só, agora é a vez do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A inteligência artificial tem o potencial de ser tão disruptiva quanto a eletricidade, o automóvel ou a internet. Pode transformar profundamente as nossas economias e sociedades, mas também pode ampliar desigualdades e corroer instituições democráticas se não for guiada com responsabilidade. Aí a gente tem várias questões aí, né? Essa questão da ampliação das desigualdades e da questão da responsabilidade com a IA. Como levar isso à frente, como evitar que justamente a faca não seja usada para o lado do mal. Perfeito. Nessa frase também me chama muita atenção e sobretudo a palavra responsabilidade, né? Como fazer um processo de inovação responsável. E o que a gente tem visto? Que é importante eu ter, primeiro, uma inclusividade, chamar várias vozes que vão me ajudar a antecipar essas consequências. E eu preciso também o tempo todo refletir sobre os valores, sobre as premissas que me levam ao desenvolvimento daquela tecnologia e fazer os ajustes de rota. E essa responsabilidade, né, ela precisa estar com a gente enquanto sociedade. Então, é muito importante que a gente entenda que esse contexto somos nós que construímos. E, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, ele ganhou, né, através dos seus estudos, justamente falando sobre isso, que o progresso tecnológico em si, ele não é bom nem mal, ele depende do contexto institucional. Me veio o nome agora, é o Acemoglu. Então, nós estamos vivendo uma época da sociedade em que essas discussões precisam vir, né? Para onde queremos levar isso? Que modelos queremos? Será um modelo totalmente liberalizado, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, um modelo totalmente moderado pelo Estado, como é na China, a União Europeia aí buscando regular. Então, são discussões absolutamente fundamentais e, portanto, né, esse tipo de programa, esse tipo de oportunidade, acho que nos ajuda, porque não temos as respostas, mas nós sabemos também que há perigos, sim. Pois é, essa questão que ele coloca ali da desigualdade, que a gente estava falando também da questão do letramento digital, ou seja, vão surgir inovações, vão surgir potenciais novos empregos, novas oportunidades, mas será possível fazer com que a maior parte tenha acesso a isso tudo, ou vamos ainda ter um acesso de poucos e a grande maioria, infelizmente, ainda de fora dessas possibilidades? Há pessoas que acreditam nisso, né? Que não haverá emprego, pessoas importantes que são líderes lá das Big Techs no Vale do Silício, que inclusive já propõem uma ideia de uma renda básica geral, que todo cidadão deve ter, uma renda básica. Quando eu estive lá no ano passado, há uma discussão também do imposto sobre IA, em que deve-se ter mais imposto sobre tecnologias como assistentes baseados em IA do que o trabalho humano. Agora, eu acredito que vai depender de como nós construirmos isso, porque é muito importante que os governos, a sociedade, nos ajude a treinar as pessoas, a fazer o que nós temos chamado de reskilling e upskilling. Porque eu acho que a gente também não pode depender que apenas a Ana, o João, a Maria façam esse movimento sozinhos. Por quê? Tem que haver uma ajuda, um auxílio, uma coisa mais de grupo, vamos dizer assim. Eu acredito que sim. A gente não deve apenas deixar no nível individual, porque a mudança pode ser tão drástica e tão rápida que não vai ser apenas no nível individual. Então, como sociedade, a gente precisa pensar em reeducar pessoas que vão precisar de novas competências, né? Então, por exemplo, se o meu ofício de professora deixar de existir, né, como que eu vou me retreinar? Né? De que forma, por exemplo, o Estado, né, já que nós estamos aqui na Assembleia, pode me ajudar a desenvolver novas competências? Talvez algumas das habilidades que eu tenho como professor eu possa utilizar em outro lugar, mas ainda não sei qual é. E talvez eu vou precisar aprender alguma coisinha a mais.
Né? Então, por isso que eu acho que essa é uma discussão muito, muito importante nesse momento. Uma reportagem, eu queria mostrar para você, uma reportagem da revista Forbes apontou algumas profissões que devem ser mais afetadas com o desenvolvimento da inteligência artificial e outras que podem se sentir, digamos, um pouco mais seguras por enquanto. Vamos ver quais são elas e conversar sobre esse assunto. Olha só. Para a revista Forbes, as profissões mais afetadas podem ser os operários industriais, operadores de dados, representantes de atendimento ao cliente, caixas de varejo e operadores de telemarketing. Profissões menos afetadas, profissionais de saúde, trabalhadores manuais qualificados que fazem determinadas coisas que eventualmente a inteligência artificial não vai fazer, os gerentes de recursos humanos, que é aquilo que a gente estava conversando, de poder ter um relacionamento mais direto entre quem trabalha e os líderes, assistentes sociais e conselheiros. E ela coloca as habilidades relevantes para uma pessoa que quer se qualificar melhor e que quer estar, vamos dizer assim, de acordo com o que o futuro vai exigir dela, que seria a criatividade, que a inteligência artificial não teria, a inteligência emocional e a questão da tomada de decisões complexas. Isso aí é uma de várias reportagens que a gente leu para pesquisar sobre esse programa e que foi colocada aí. Eu queria saber, dentro desse espelhinho aí, você concorda, não concorda? Gostaria de pincelar alguma coisa específica? Me chama muita atenção a questão da inteligência emocional, porque a gente está vendo muito isso hoje, assim, falando com lideranças de diversas empresas, que como a gente precisa tanto do letramento digital quanto do letramento emocional. E tudo que leva, tudo que diz respeito à subjetividade humana é mais difícil de ser automatizado, ou talvez impossível, pelo menos com as tecnologias que nós temos hoje. E ainda isso é muito importante. Então, tudo que a gente consegue fazer que é mais repetitivo, é mais fácil de ser automatizado, como essa pesquisa bem trouxe. Então, algumas empresas estão dizendo, inclusive, de voltar na questão da liderança ao básico, ter pelo menos 3 reuniões ao longo do ano em que os líderes façam olho no olho com seus liderados, para sentir, justamente ter essa sensibilidade, por exemplo, de questões de engajamento, de motivação. E aí essa sensibilidade, essa inteligência emocional é muito importante. E junto com a tomada de decisões complexas, eu apenas adicionaria a capacidade de resolução de problemas. Porque a gente precisa lembrar, de novo, que as tecnologias são ferramentas, como a gente tem uma caixa ali de ferramenta com furadeira, martelo, prego, mas eu preciso saber colocá-las a serviço da resolução de um problema. E quando essas questões são complexas, como bem colocado nessa pesquisa, eu preciso muitas vezes acionar diversas habilidades. Eu preciso inspirar pessoas que têm diversas competências que vão trabalhar a serviço da resolução desse problema. E aí entra questões como confiança, capacidade de inspirar, capacidade de relacionar, capacidade de negociar ali os diversos interesses humanos. Então, tudo isso continua sendo muito, muito importante. E aí, realmente, eu acho que não tem uma coisa assim, a tecnologia vai acabar com o ser humano, sabe? Eu acho que vai nos potencializar, nos deixar talvez até mais tempo, numa visão otimista, mais tempo para que a gente faça as tarefas de fato que importam e quem sabe até tenhamos mais tempo para nos desenvolver em outras áreas. Agora a gente precisa de saúde mental para isso também. Com certeza. Bom, voltando um pouquinho, aliás, dando continuidade às reflexões sobre o uso da inteligência artificial, a gente selecionou a opinião de um cientista e pesquisador brasileiro chamado Silvio Meira, que sempre foi uma referência no país nessas questões ligadas à tecnologia e à inovação. Veja só o que ele disse. Olha lá. As empresas de todos os portes e todos os mercados que vão ter mais sucesso com a inteligência artificial são aquelas que vão entender que inteligências artificiais não vieram para substituir pessoas, mas para trabalhar junto com as pessoas e grupos de pessoas em prol de modelos de negócios de resolução de problemas. Um pouco basicamente do que você está falando aí, Quer dizer, o objetivo final é resolver e dar soluções para as questões que as pessoas precisam, independente de o que vai ser feito pela inteligência artificial e o que vai ser feito pelo ser humano, ou seja, uma coisa complementando a outra.
Perfeito, né? Eu acho que o que se tem dito de inteligência híbrida, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma inteligência artificial generativa como o ChatGPT, Bard, DeepSeek, né? Por exemplo, eu posso utilizar isso para reescrever um texto, né? Suponha que eu estou fazendo um texto num outro idioma, ou que eu quero ali, né, me expressar de uma outra maneira, eu quero trazer esse texto para uma determinada publicação. Por exemplo, essas ferramentas de IA generativa são muito boas para reescrever textos, né? Muito boas, às vezes, até para fazer uma síntese. Algumas vezes elas podem pegar um conteúdo complexo, como um artigo científico, e transformar num podcast. Isso me permite acessar conhecimentos e conteúdos que talvez eu não teria. Então, né, me parece, por exemplo, na área de educação, que é o meu dia a dia, que eu posso até chegar em níveis mais rápidos de complexidade, porque eu tenho essas inteligências ali para me ajudarem. Agora, isso não significa que eu não vou precisar estudar, que eu não vou precisar me aprofundar, né, que eu vou apenas ficar ali com o que a inteligência artificial me traz, porque eu preciso ter o quê? O repertório para julgar aquele conteúdo, porque ele é uma probabilidade estatística, né? Então, há muita alucinação também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso poupar tempo mesmo das minhas tarefas utilizando essa inteligência artificial. Então, acho que esse modelo híbrido, né, que potencializa as capacidades humanas, é muito promissor. Perfeito. A gente, infelizmente, está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Só queria uma última pergunta. O que você, professora, diria para um jovem que está entrando ou na faculdade ou entrando no mercado de trabalho e que vai encarar daqui a 3, 4, 5 anos esse universo repleto de influências da utilização da inteligência artificial? O que você diria para ele se preparar? O que ele deve fazer para estar mais bem, vamos dizer assim, mais confortável nesse novo mundo, com essa nova mudança que eles, né, mais do que talvez a gente, vão enfrentar no futuro profissional deles? Acho que o mais importante é a disposição para aprender. Porque durante a sua carreira, que está apenas começando, novas habilidades vão ser demandadas o tempo todo. Isso já está acontecendo hoje. Então, essa disposição e a abertura para aprender o novo, né, ela é muito importante. E aí, o que aprender ou como aprender, isso vai depender muito do contexto de cada um. Então, assim, eu acho que vale a pena investir no chamado letramento digital, que é aprender minimamente a manusear essas ferramentas. Hoje em dia, a gente nem fala que é importante codificar. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui para a escola para tentar aprender a língua Python, etc., mas isso hoje já não é importante. Já existem várias ferramentas que são de baixo nível de codificação e há muito material disponível gratuitamente na internet. Então, tem esses cursos, né, como a Coursera e outros, que disponibilizam vários cursos online de forma gratuita. Então, tenha disposição para aprender. E eu diria que o segundo ponto, eu acho que é investir na sua saúde emocional. Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse mundo hiperconectado, que nos dá muita feedback rápido, né? Que é muito imediatista, eu acho que também a gente precisa estar numa contracorrente e ter momentos no nosso dia a dia que vão nos levar para uma calma maior e que vai nos dar, por exemplo, benefícios de longo prazo, né? Que a gente vai conseguir, por exemplo, ler um livro de literatura, de ficção, talvez desconectar um pouco em algumas horas do dia do telefone, cuidar do nosso sono, da alimentação, tudo isso que vai um pouquinho nessa contracorrente, né? Porque o consumo apenas desses conteúdos muito imediatistas está fazendo mal para o nosso cérebro. Isso virou até uma palavra, né, que é o brain rotten, esqueci como que é em português, que é essa forma de deteriorização do cérebro, né? Então, sei lá, uma dica bem simples seria assim, leia livros também de literatura, né, que vão nos estimular nesse outro
time, nesse outro pace. E eu acho que isso ajuda muito na nossa saúde mental, né? Que eu acho que essas duas coisas precisam estar juntas. Perfeito. Ana, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom, o Panorama de hoje fica por aqui. A gente falou sobre o uso da inteligência artificial no mercado de trabalho. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. E se preferir uma versão mais resumida, os principais trechos vão estar no nosso podcast, no tocador de áudio preferido. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.